E agora você acompanha o Conexão Porto Indústria. A cada temporada de cruzeiros, os números registrados são utilizados para melhorar o que vai ser oferecido aos passageiros nas temporadas seguintes. Dados que ficam disponíveis também para o público antes da decisão de embarcar em um navio. E um levantamento importante sobre a indústria de cruzeiros marítimos foi apresentado no 7º Fórum da CLIA Brasil. O jornalista Daniel Capella, do portal World Cruises, acompanhou o evento com dados sobre os últimos anos e uma projeção para 2025-2026. E eles lançaram lá os estudos que eles fazem todo ano, um anuário de estudos junto com a FGV, e ele apontou o que a gente já esperava, que a temporada foi mais ou menos recorde, ela quase igualou os números da temporada passada, que foi a recorde. Mas o foco foi na próxima temporada, né, que tem a previsão de registrar uma diminuição boa na oferta, 20% ou menos de cabines, com 2 navios a menos. E sim, eu foco bastante em estatísticas, porque a gente faz isso lá na Cruise Industry News também, a gente tem um anuário só de estatísticas, a gente conta todos os cruzeiros de todos os navios no mundo inteiro, todo ano, e para gerar esses números que servem depois de embasamento para outros estudos e para as próprias companhias, para precificação, para várias coisas. Na temporada passada teve um impacto econômico de 5,4 bilhões de reais, foram 840 mil passageiros transportados e em 204 viagens realizadas nesses 9 navios que estiveram aqui no Brasil. Como eu tinha falado, o recorde foi praticamente atingido, mesmo na temporada passada, e os navios visitaram 15 destinos diferentes, gerando 85 mil postos de trabalho. E aí sim, essa questão que você falou da demanda, tem um caso interessante para ilustrar, que é a CVC. Eles disseram agora no último, eles tiveram uma reunião com investidores e disseram que eles não teve dificuldade de vender porque não tem cabine. Então eles estão até considerando trazer navios deles, que eles deixaram de trazer uns anos, voltar a operar os próprios navios para conseguir suprir a demanda que eles têm de vender essas cabines. Porque isso é a próxima temporada, né? Porque as companhias vão diminuir em 20%, mas a demanda não acompanha isso, a demanda continua alta. A questão é mesmo o custo, o problema operacional e ambiente de negócio. E ele reforçou que o setor espera mudanças para que a atividade possa crescer no Brasil. O custo aqui no Brasil é 40% maior do que nos outros mercados. E essas empresas podem colocar os navios delas em qualquer lugar do mundo. Então eles vão escolher, claro, o lugar que dá mais lucro para eles. E você soma isso a dificuldades operacionais, né? A própria questão de infraestrutura, mas outras questões trabalhistas. Tem uma lei que obriga os navios a contratarem 25% dos tripulantes brasileiros, independente se ele vai servir o mercado brasileiro ou não. Ele tem que contratar essa gente toda. E são práticas que não são comuns em outros lugares do mundo e que atrapalham a operação. E aí, chegando na questão da infraestrutura, sim, ela é deficitária. Aqui em Santos você tem essa questão da mudança de terminal, que também foi um pouco de incerteza, e somando as outras incertezas jurídicas, trabalhistas e tudo mais. Mas se houvesse um ambiente de negócio adequado, as próprias companhias poderiam fazer investimento, elas fazem isso em outras partes do mundo. Já foi um assunto até no fórum. O presidente da Costa Cruzeiros, o Dário Rústico, ele disse que por que a gente vê as companhias construindo portos no Caribe? Porque eles têm as condições, não necessariamente de ganhar dinheiro, mas eles sabem que eles vão ter as condições certas para ganhar dinheiro com aquele investimento. Aqui eles não sabem o que vai acontecer, eles não têm como fazer, é muito difícil, muito demorado. Isso acaba prejudicando bastante. Daniel Capella também analisou a falta de planejamento no passado, que atrapalhou o crescimento das operações. O terminal atual, ele tinha um projeto também da Copa do Mundo, que era alinhar o cais para você poder atracar navios grandes ali na frente. Não acontece hoje. Hoje você tem 90% dos navios, na verdade, que são maiores, eles não conseguem atracar ali na frente. Então você tem que ter um ônibus para levar até outra parte do porto, que é custoso, é poluente, é demorado, é desconfortável. E isso é assim porque o projeto de alinhamento do cais ali na frente ele foi abandonado pouco depois da Copa. Então eles alinharam, era para alinhar da Marinha até a frente do Concais. Eles alinharam só a parte da Marinha e não fizeram o resto da obra no Concais. Então você não tem como colocar um navio grande ali na frente. E agora um outro agravante é que o cais ali da Marinha também está fechado, pelo menos um terço dele, porque houve um acidente em março com um navio ali que se chocou, um petroleiro, e não foi feito reparo até hoje. Então, claro que você tem uma questão maior, que seria essa mudança do terminal, seria interessante, mas tem outras coisas menores, anteriores, que poderiam ser feitas também, que não são feitas, são abandonadas e prejudicam bastante a operação. Até tem uma curiosidade aqui, não sei se você sabe, mas a MSC chegou a anunciar um projeto em 2011, ela tinha interesse em construir um terminal ali no Valongo. Já na época tinha conversa sobre na época chamava Porto Valongo, né, aquele projeto de modernização ali da área, transformar aquilo ali num complexo turístico, e a MSC se dispôs a construir o terminal ali, ela só queria concessão, claro, claro que atendendo a lei, né, não era quero o que eu vou fazer, mas e chegou a fazer um projeto com uma empresa americana consagrada, que construiu terminais em outras partes do mundo, estava tudo pronto para fazer, mas eles não conseguiram porque eles não tinham certeza de que aquilo ia funcionar e a questão burocrática, problemas com o próprio governo pediram. O jornalista também traz uma opinião sobre algo que poderia potencializar as atividades. O que falta para o mercado brasileiro é uma é uma companhia brasileira.
porque a gente cai naquela questão que eu estou falando antes. As companhias são internacionais, são, no geral, americanas, europeias, e elas vão dar mais dinheiro, não é uma questão pessoal, não é uma questão interpretativa, não é nada, é uma questão de negócio. Eles precisam fazer isso, eles têm acionistas, eles têm dívidas, inclusive, contas a pagar, então eles vão para onde tem mais dinheiro. Agora, se a gente tiver uma companhia brasileira para servir o nosso público, exclusivamente, o mercado vai mudar totalmente, porque você... Não é que o mercado o Brasil não dá dinheiro, ele dá dinheiro, mas ele dá menos dinheiro para outros locais. Então, a partir do momento que você tiver uma empresa que vai focar na gente, trabalhar para nós aqui, você vai poder evoluir muito mais do que depender de outras empresas externas. Agora, eu acho que eu não vejo isso acontecendo no futuro próximo. Talvez seja uma boa iniciativa essa da CVC, mas os terminais são um caminho. Eu acho que, inclusive, essa ideia de ter vários terminais é legal. Não, em opinião pessoal, claro, não sei se comercialmente é viável, mas eu gostaria de ver todos saindo, porque quanto mais opções, melhor. Você vê, inclusive, em portos estrangeiros internacionais, como Miami, por exemplo, que é a grande referência, você tem um terminal para cada companhia, os navios não atacam todo mundo só. Se a gente pudesse produzir isso aqui, é um caminho para o futuro. E ele finaliza falando sobre o trabalho que desenvolve, divulgando o universo dos cruzeiros marítimos na internet. O site, hoje, ele é o maior site sobre cruzeiros do Brasil, o portal de Cruises. A gente teve mais de 2 milhões de visualizações de página na última temporada. A gente não só publica notícias regularmente, assim, várias por dia sobre o mercado de cruzeiros brasileiro e internacional, mas a gente também traz um pouco de estatísticas, números de escalas nos portos, datas de escalas para os passageiros acompanharem, tem dicas também. Por exemplo, a gente fez agora, antes até do próprio terminal, com base nessas pesquisas que a gente faz, né, de backstage, e na programações das próprias companhias, a gente fez antes do próprio terminal a planilha de escalas aqui em Santos. Já está disponível desde maio lá no nosso site. Vão ser 130 e poucas escalas aqui no Poncais, são 14 navios, a temporada começa dia 23 de outubro e vai até, se não me engano, 19 de abril. Vai ter bastante navio em trânsito, navio diferente, apesar da diminuição geral, vai ser uma temporada interessante. E aí a gente faz isso para outros portos também, nós estamos com 12 portos, tem estatísticas de 12 portos diferentes, e lançando guias sobre pacote de bebida, o que fazer nos portos, todo tipo de coisa que pode interessar o passageiro. E reforçando, o Fórum Conexão Porto Indústria está marcado para o próximo dia 19 de setembro, na sede da Record Litoral e Vale, em Santos. A indústria de cruzeiros marítimos e o fomento ao turismo no Porto de Santos serão a principal pauta do evento, que contará com especialistas e autoridades do setor. E agora acompanhe os destaques desta semana direto de Brasília, do Instituto Brasileiro de Infraestrutura e da Frente Parlamentar de Portos e Aeroportos. A Comissão de Infraestrutura do Senado aprovou o relatório do membro da Frente Parlamentar Mista de Portos e Aeroportos, o senador Esperidião Amin, ao projeto de decreto legislativo, retirando parte da portaria do Ministério de Transportes que restringe a entrada de novos projetos de ferrovias privadas. Com isso, as empresas ficam isentas de apresentação de licença ambiental prévia como condição para que projetos ferroviários autorizados possam ser considerados prioritários. O gerente do Observatório do IBI, Bruno Pinheiro, acompanhou a sessão da CI e comentou sobre a proposta. Estamos aqui na Comissão de Infraestrutura do Senado Federal, acompanhando mais uma reunião, uma pauta bastante interessante. Tivemos hoje aprovado o PDL 203, relatoria do senador Esperidião Amin, membro da nossa Frente Parlamentar Mista de Portos e Aeroportos, que o PDL 203 faz e dissusta o artigo 4º da portaria 689/2024 do Ministério do Transporte, que exige licença prévia para autorização, para priorização das debêntures incentivadas para as ferrovias autorizadas, criando uma diferença entre ferrovias concessionadas e ferrovias autorizadas. E aqui também o senador Marcos Rogério comentou sobre o MP 1303, também onera as debêntures incentivadas, um assunto que está na ordem do dia do IBI. Tivemos recentemente lá uma mesa redonda, a participação do relator dessa medida provisória, e a preocupação do setor é encarecer, né, a principal ferramenta de funding na infraestrutura do país. Tá? E, onde falo de infraestrutura, o IBI e a frente sempre estarão. Na quarta-feira, membros do IBI acompanharam o seminário Logística Verde, voltado para a sustentabilidade no setor de transportes, com ênfase na descarbonização da matriz logística brasileira. Natália Marcassa, vice-presidente da Rumo, empresa ligada à Move Infra, associada do IBI, abordou sobre os avanços na sustentabilidade ferroviária.
Um trem, ele substitui 260 caminhões de transporte. Então, a ferrovia hoje no Brasil é um dos meios de transporte mais sustentáveis que a gente tem, emite 8 vezes menos carbono do que os caminhões. E o Conexão Porto Indústria volta na segunda-feira, às 19h30 da noite.